Estamos aqui na bela cidade de São João del Rei para uma conversa com o ferroviário João Batista de Souza Caldas, que foi chefe desse núcleo na década de 80. João, como essa lembrança desse teu tempo aqui como chefe dessa ferrovia que ficou na história, né? Eu neste momento, eu sinto até meio triste pela importância que teve a ferrovia aqui dentro de São João del Rei para toda a região. Tudo o que acontecia aqui dentro de São João del Rei que era necessário era mercadorias, era algodão para abastecer as fábricas de tecidos, materiais bancários que chegavam também por aqui, animais. Tinha uma marcenaria logo aqui atrás da estação, tinha uma marcenaria também, recebia madeirame que era para construção de móveis. Havia até um desvio, entrava e ia para lá dentro na marcenaria. Agora, lá para o lado do bairro das Fábricas, na Avenida Leite Castro, também na Fábrica São Joanense existia também um desvio, onde o vagão que chegava com os fardos de algodão, eles eram desviados lá dentro da própria fábrica para ser descarregados. Meu nome é João Batista de Souza Caldas. Eu sou o mais novo de 6 irmãos. Nós perdemos os pais, eu ainda era muito pequeno, tinha na faixa dos 3 anos, e tive uma infância muito difícil. O meu primeiro emprego foi em Volta Redonda. Eu trabalhei primeiro em um bar, mas nesse bar não poderiam assinar carteira. Então, dali desse bar, eu passei a trabalhar numa cerâmica. Já nessa cerâmica, eles assinaram minha carteira, mas eu tinha um salário que era metade do salário mínimo e trabalhava como aprendiz. Daí, eu fiquei uns tempos e vim para São João del Rei, onde eu transportava malas de viagem da estação ferroviária para alguns passageiros que chegavam, fazia entregas de mercadorias que chegavam também, para ganhar algum dinheirinho. Dali eu fui conseguir trabalhar numa fábrica de brinquedos chamada Manufatura de Brinquedo Atlanta, que tinha lá no Tijuco, onde a gente ganhava lá, não ganhava nem meio salário, mas já era uma ajuda muito grande. E ali eu fiquei até eu ir para o Exército. Mas nesse intervalo antes de eu ir para o Exército, eu já praticava serviço de ferroviário, de agente de estação na estação ferroviária. Então, quando eu fui para o Exército, eu já conhecia o serviço de estação. E logo que dei baixa, passados uns 3 meses, saiu o concurso para a ferrovia, onde havia 15 vagas. Eu competi lá com mais de umas 1000 pessoas, 1000 candidatos, mas felizmente eu consegui a 10ª classificação. Então eu fui dos que conseguiu o emprego. E no primeiro emprego eu fui trabalhar em Tapiraí. Tapiraí é uma cidade lá perto de Bambuí. Provisoriamente, porque era uma estação de pouco movimento, onde trabalhavam mais pessoas, e eu não poderia ficar numa estação de grande movimento, porque ainda não conhecia basicamente o serviço todo. Dali, passados uns 2 meses, eu fui para São Pedro. São Pedro é uma estação lá de Ibiá, onde eu permaneci lá mais ou menos quase uns 2 anos, e de Ibiá eu vim para São João del Rei, em 1961, e de São João del Rei eu comecei a
a trabalhar provisoriamente em todas as estações do trecho da Bitola 76, que ia daqui a Divinópolis e de São João del Rei a Barbacena e Antônio Carlos, que antigamente Antônio Carlos chamava sítio. Então eu trabalhei praticamente provisoriamente em todas essas estações, vindo. Mas quando eu entrei para a ferrovia, eu já havia casado, já vim casado. E a minha esposa, Raimunda Neves Caldas, ela era minha acompanhante. Todo lugar que eu ia, ela estava sempre pertinho de mim. Mas aí, quando no trecho aqui de São João del Rei, que eu trabalhei nessas estações todas, eu fiquei muito tempo, foi em Prazos, que eu fiquei mais ou menos na base dos 9 anos, e de Prazos eu vim para Tiradentes, onde eu fiquei também mais ou menos uns 9 anos. De Tiradentes eu vim para São João del Rei, onde eu permaneci durante alguns anos também, não foi muito bem certo, mas de São João del Rei eu fui transferido lá para Engenheiro Bering, lá perto de Lavras. De Engenheiro Bering, aposentaram aqui em São João del Rei o agente, o auxiliar do agente, e eu vim às pressas para São João del Rei para assumir a estação. Então nessa estação eu fiquei até aposentado. Em 1988, praticamente em setembro, 30 de setembro. Eu tenho seis filhos, tenho 7 netos, tenho 3 bisnetos, e hoje estou aqui, curtindo minha vida de aposentado, aos 72 anos. Mas tenho uma grande recordação da ferrovia e dos grandes amigos que lá eu tive. Uma administração maravilhosa que eu tive, um pessoal muito bom, uma chefia que merecia todo o respeito. Consegui trabalhar durante todos esses anos sem ter um dia de penalidade, sem ter um dia de falta ao serviço e sem um dia de afastamento por doenças. Apesar dos trabalhos difíceis, que era para trabalhar nesses trechos de linha, estações que havia nem energia elétrica não tinha. Mas, felizmente, Deus ajuda a todo mundo. E, apesar da infância difícil que tive, consegui esse emprego na ferrovia, onde havia apenas 15 vagas com mais de 1000 pretendentes, e eu consegui a 10ª colocação. Então, dentro de poucos dias, eu fui admitido na ferrovia. João, teve um episódio com umas crianças que você acabou evitando um grande acidente. Conta pra gente como é que foi isso, João. Esse episódio aconteceu lá na estação de Ibituruna, porque o agente tinha a obrigação de, na chegada dos trens, estar na plataforma munido com os sinais, que era a bandeira vermelha e a bandeira amarela. E eu era muito cuidadoso nisso, porque eu tinha que verificar também se o guarda-chave estava na chave. E num dia eu verifiquei que uma senhora que passava perto do desvio, ela estava vindo com 2 crianças, 2 meninas, praticamente uma de 3 e a outra de 4 anos, e essa senhora estava com uma lata dessas de carregar água, dessas de 20 litros, na cabeça. Eu ouvi que ela vinha, mas eu estava prestando atenção no trem. Aí, de repente, eu notei que o maquinista, ele fez um sinal diferente, e eu virei de repente para ver o que estava assustando ele, quando eu notei que uma das crianças estava na plataforma, querendo subir, mas era muito pequena, e a outra chegou correndo atrás para ajudar
a pequena subir. Inclusive, as duas não te davam conta de subir na plataforma. Então, eu não sei afirmar muito bem o que aconteceu na viela, só que depois que a locomotiva passou, eu notei que o meu boné estava caído abaixo da plataforma e as bandeiras, e eu com as duas crianças em cima da plataforma. Então, depois disso, uma senhora que era esposa do chefe da estação, que lá era o Rui Barbosa, que era o chefe da estação, a esposa dele, ela estava na janela e viu tudo. Então ela me contou que ela estremeceu, disse que a locomotiva passou praticamente, quase que bateu na minha cabeça. E em frente à estação havia uma leiteria onde havia um pedreiro no andaime trabalhando também, e ele lá de cima disse que as pernas dele bambearam e ele pressentiu, e para ele as crianças tinham sido atropeladas. Mas felizmente a mão de Deus ajudou e essas duas crianças foram tiradas da frente do trem. A mão de Deus e a sua atenção no trabalho, né, que evitou essa grande tragédia. Sou amigo do Sr. João, trabalhamos juntos na ferrovia, né? Rede Ferroviária Federal, no final da rede ferroviária. E eu vim aqui trabalhar com o senhor uma vez, né? Nas férias que eu dei aqui. E meu pai também foi ferroviário, trabalhou com o Sr. João. Ele já até falecido, né? Há 2 anos atrás. Foram muito amigos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Dica de segurança, hein, gente? Não colocar a cabeça nem membros para fora das janelas, não passarem de um vagão para o outro e permanecerem sentados durante o passeio. Obrigado. Hoje o nosso amigo Sr. João Batista, foi ferroviário conosco aqui há muito tempo e está aniversariando. Eu gostaria que vocês me ajudassem a cantar um parabéns para ele. Vamos lá? Parabéns para você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Vamos, Sr. João! É big! É big! É big! É big! É big! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Valeu, gente! Obrigadão! Aqui, ó. Porra não! Eu não estou acostumado a andar de trem. Vai não? Já perdeu o costume? Joga no chão. Isso, ficou tudo.